A gente já tem na ponta da linha aí, do outro lado lá da tela, o ex-presidente da Câmara Federal, ex-ministro, também já esteve lá no centro das decisões, o Aldo Rebelo. Aldo Rebelo. Já está conosco. Nos escuta bem, professor Aldo. Todo mundo é professor nessa altura do campeonato e Aldo Rebelo é historiador ainda, né? Nos escuta bem, professor? Eu sou aluno. O aluno tem o direito de errar. Boa noite. Bom, um grupo de ex-ministros da Fazenda assinou hoje um manifesto para defender o papel das Forças Armadas de respeito à Constituição e contra manifestações a favor de intervenção militar. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar. Esse é um dos assuntos que a gente vai conversar com o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo. Em primeiro lugar, como foi a decisão desse grupo de se reunir e fazer nesse momento um manifesto como esse? Boa noite, Felipe. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Marcelo. Boa noite aos telespectadores da nossa Band. Eu sempre vejo que essas opiniões sobre assuntos tão sensíveis quanto o tema da defesa devem ser sempre adotadas com muito cuidado. E conversando com esses seis comidas ministros, nós amadurecemos a ideia de publicar uma nota que reafirmasse o papel histórico das instituições armadas, das Forças Armadas, que são instituições que cumprem no Brasil essa dupla missão, que é a defesa do país e a construção do Brasil. Construção material, a construção espiritual, a construção científica, tecnológica, física, tem sido um papel das Forças Armadas ao longo de sua já longeva existência. Reafirmar-se esse papel, reafirmar-se o prestígio que, com muita razão, tem as instituições armadas diante da sociedade e, ao mesmo tempo, também afirmar-se a Constituição de 1988, que dá o destino das Forças Armadas, e condenar-se, por fim, as manifestações à margem das próprias instituições armadas, mas que têm aparecido, pedindo, tipo intervenção militar, pedindo que os militares, o fechamento de Congresso, o fechamento de Supremo. Era esse o objetivo da nota, fazer isso com muita prudência, mas com muita firmeza também nesse momento difícil que o Brasil, infelizmente, está para atravessar. Permita que eu leia esse manifesto na íntegra, a gente já mostrou ele na tela enquanto o senhor falava. As Forças Armadas são instituições de Estado com importante papel na fundação da nacionalidade e no desenvolvimento do país. Sua missão indeclinável é a defesa da pátria e a garantia de nossa soberania. Merecidamente desfrutam de amplo apoio e reconhecimento da sociedade brasileira. Diante das imensas dificuldades decorrentes da crise imposta pela pandemia do coronavírus, cujos efeitos se alastram de forma trágica pelo Brasil, as Forças Armadas cumprem importante papel no enfrentamento das adversidades e na manutenção da unidade e do ânimo da população. A democracia no Brasil, mais que uma escolha, conforma-se com um destino incontornável, que necessita da contribuição de todos para seu aperfeiçoamento. A Constituição estabelece no seu artigo 142 que as Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constituídos e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Não pairam dúvidas acerca do compromisso das Forças Armadas com os princípios democráticos ordenados pela Carta de 1988. A defesa deles tem sido e continuará sendo fundamento de sua atuação. Assim, qualquer apelo e estímulo às instituições armadas para a quebra da legalidade democrática, oriundos de grupos desorientados, merecem a mais veemente condenação. Constituem afronta inaceitável ao papel constitucional da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, sob a coordenação do Ministério da Defesa.
É o que pensamos na condição de ex-ministros de Estado da Defesa. Assinam a nota o nosso entrevistado, Aldo Rebelo, Celso Amorim, Jacques Wagner, José Viegas Filho, Nelson Jobim e Raul Jungmann, ex-ministros da Defesa. Conosco também já o cientista político Fernando Schiller, para avaliar também um pouco desse momento e conversar com Aldo Rebelo. Boa noite, Fernando. Tudo bom, Felipe? Boa noite a todos da mesa, nossos telespectadores. Eu queria dirigir uma pergunta ao ex-ministro Aldo Rebelo. Independente dessa questão da democracia, enfim, dessas manifestações, que obviamente são condenáveis, já não vem de hoje, a minha pergunta, ministro, nós temos hoje 9 membros do primeiro escalão do governo Bolsonaro que são oriundos da carreira militar, né? Entre eles vários generais, enfim, agora se comenta muito a hipótese da vinda de mais um ministro para assumir a titularidade do Ministério da Saúde, eventualmente o vice-almirante Luiz Frois ou o próprio general Pazuello. A minha pergunta para o senhor é que, independente da questão, digamos, do equilíbrio institucional, da garantia da democracia, que me parece hoje forte no país, enfim, e o papel das Forças Armadas dentro da perfeita normalidade constitucional, mas a minha pergunta é, o senhor não considera que é um pouco demais, quer dizer, que nós atravessamos um pouco a fronteira com o volume da presença militar no governo? É evidente que é um direito dos militares de alta patente, que há muita gente competente nas Forças Armadas, mas o senhor considera normal, digamos assim, esta presença, este volume, né, de presença de quadros militares, inclusive na área de comando político, como Casa Civil, enfim, os chamados ministros palacianos? Recentemente, o ex-presidente Fernando Henrique ele fez uma observação que me chamou a atenção. Ele disse: é perigoso que os militares comecem a gostar demais de governar, não é? Que isso não estaria exatamente dentro da missão constitucional das Forças Armadas, não é? O senhor considera que haja algum problema aí ou é perfeitamente normal, digamos assim, este volume de presença, este peso da presença de quadros militares dentro do Executivo? As observações que eu posso fazer sobre a sua pertinente questão são as seguintes. Em primeiro lugar, os ministros não são ministros militares, porque não foram indicados pela estrutura militar, pela liderança militar. São amigos do presidente da República, alguns, amigos de longa data, amigos de escola militar. Outros são pessoas nas quais ele deposita imensa confiança. Mas não houve um apelo do presidente pedindo ao alto comando, ou do Exército, ou da Marinha, ou da Aeronáutica, que fizesse indicação de ministro. Os ministros que estão lá hoje já são militares da reserva há algum tempo, como é o caso do general Heleno, que depois que saiu do Exército já ocupou funções no Comitê Olímpico Brasileiro e cumpriu outras tarefas, ou se desligaram da vida ativa da força, ou se licenciaram para servir ao presidente da República. Então, são ministros do presidente, não são ministros das Forças Armadas. Eu creio que, em razão disso, não decorre um problema propriamente dito por serem militares. Decorre o problema exatamente do quê? Se fosse nessa quantidade, nesse volume, os médicos, os advogados ou outros profissionais a integrarem o governo do presidente da República, o problema seria que isso limita o nível, a diversidade da assessoria que o presidente pode receber. Então, se o presidente vai ser assessorado, principalmente por assessores mais próximos, cuja única experiência é a vida militar, eu acho que isso, de fato, limita os horizontes da assessoria que o presidente precisa receber. No caso do Ministério da Saúde, pelo que eu vi, pelo que me informaram, não é apenas um ministro interino que é oriundo das Forças Armadas, me disseram que toda a estrutura de comando do Ministério da Saúde foi ocupada por ex-militares, ou seja, militares da reserva. É evidente que um militar, por mais que tenha uma formação polivalente, ele não tem a experiência de quem passou uma vida inteira da formação, a experiência profissional na área da saúde.
que foi secretário de saúde, que foi de uma universidade na área de saúde. Então, eu creio que, por essa razão, limita muito a qualidade da assessoria. E a terceira questão, que é também um efeito colateral indesejável, é que pode ligar as pessoas à ideia de que os militares estão no governo, de que os militares estão no poder. E associar os militares não só aos possíveis erros, aos fracassos, aos descaminhos que esse governo poderá vir a conhecer. Eu acho que, por essa razão, há uma preocupação entre os próprios militares com essa condição que eles desfrutam no presente momento. Não sair do governo, porque talvez um ato de renúncia, de deserção, mas, ao mesmo tempo, reduzir o risco do comprometimento da imagem das Forças Armadas com um governo que comete, na minha opinião, muitos erros e erros graves. Marcelo D'Angelo. A repórter Clarissa Oliveira estava hoje cobrindo a manifestação em frente ao Palácio do Planalto, manifestação em favor do governo, quando foi agredida por uma mulher. Vamos acompanhar o momento dessa agressão. Bom, aí a Clarissa estava esperando ainda para entrar ao vivo, né? Já estava ali esperando na sua hora de fazer a entrada para a Band News. Lá vem, né? Ela ali ainda consultando, procurando as últimas informações no celular. Vem lá a mulher com a bandeira lá atrás, ó. Vem lá atrás com a bandeira, discretamente, nada. Viu que ela passou longe, né? Ao largo da Clarissa, né? Olha ali. Olha ali. Não, né? Se afasta com sorrisos, pedindo desculpa, porém com sorrisos. Sobre este assunto, a direção de jornalismo do Grupo Bandeirantes soltou uma nota lamentando mais essa prova de desrespeito ao trabalho da imprensa. Informa que já foi feito o boletim de ocorrência e exige que haja punição exemplar a esse ato inaceitável de selvageria. A agressão à nossa repórter Clarissa Oliveira, durante a manifestação em frente ao Palácio do Planalto, ofende a liberdade de imprensa e a todos os jornalistas. Eu gostaria de colocar agora, ouvir o comentário do ex-presidente da Câmara e ex-ministro Aldo Rebelo, porque nós estamos vivenciando, né, ministro, uma situação de que é muito fácil agredir. Ninguém mais nem tem paciência para ouvir, mas já parte logo para a agressão, mesmo que disfarçada ou desvelada, como foi a situação que aconteceu hoje com a nossa colega Clarissa Oliveira. Gostaria de que o senhor comentasse um pouco esse ambiente de agressão muito fácil, Aldo. Travou, né? Nós tivemos um problema no Skype do ex-presidente da Câmara, ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo. Agora sim, acho que a senhora tem as condições de nos escutar. O senhor nos escuta, professor Aldo Rebelo? Sim, estou ouvindo. Marcelo D'Angelo lhe questionava a respeito desse momento de tensão, onde as pessoas partem para a agressão, muitas vezes, né? Que acaba em fatos como esse, né? Uma repórter ser agredida em pleno trabalho na Praça dos Três Poderes, em frente ao Palácio do Planalto. Eu vejo o seguinte: primeiro, que as providências adotadas pela Band foram imediatas e corretas. Certo? A condenação da agressão, a defesa do trabalho profissional da jornalista e a realização do boletim de ocorrência, porque esse tipo de gente precisa ser investigada, punida, precisa ir às barras dos tribunais, porque eles também acreditam muito na impunidade. A impunidade estimula, a impunidade incentiva esse tipo de comportamento. É claro que numa democracia, numa sociedade tão desequilibrada, tão desigual como a nossa, o trabalho da imprensa geralmente pode contrariar
setores, pessoas que gostariam que tal notícia não fosse transmitida à sociedade, ao telespectador, ao ouvinte, ao leitor. Agora, só que é um pressuposto da democracia o respeito a essa liberdade. Esse é um pressuposto. Então, você não pode aceitar, principalmente em atos dessa natureza, esse tipo de agressão que se repete, não é pioneiro, não foi a primeira vez a ocorrer nessa manifestação de hoje. Então, esse ambiente de radicalização, de ódio, de intolerância, ele precisa ser enfrentado, né? Porque senão ele pode ter consequências mais graves do que a agressão, que foi dupla. Não foi só a agressão à jornalista, foi também uma agressão ao símbolo nacional, à bandeira nacional, usada como instrumento para agredir a liberdade de imprensa, a nossa bandeira. Então, eu acho que a autora da agressão deve ser processada pelas duas razões, pela agressão à jornalista e pelo uso indevido de um símbolo nacional como a bandeira do Brasil. Eduardo Castro. Ministro, o senhor já, obviamente, teve contato pela função com o ministro da Defesa, contato direto e diário com os comandantes das forças e mais, né, com mais gente dentro das forças. Essa noção que o senhor acabou de dizer, de pressupostos da democracia, quando a gente vê a necessidade das forças militares virem a público, isso aconteceu na semana passada, para dizerem assim, olha, nós defendemos a democracia. O que o senhor sente quando isso acontece? Está aqui é necessário, me parece que é, mas como é que para o senhor é essa necessidade das Forças Armadas dizerem, nós não vamos dar golpe militar? É que as Forças Armadas, Eduardo, as Forças Armadas têm sido provocadas. O ministro da Defesa tem sido demandado por essa agenda, por essa pauta. Quando eu era ministro da Defesa, no auge daqueles processos de impeachment, de manifestações de rua, havia, num grau muito menor, tá certo? Porque, na época, nenhuma autoridade estimulou, incentivou o desrespeito à Constituição, nem a agressão a nenhum dos poderes. Havia contrariedade com o comportamento da Câmara, havia essa contrariedade, mas ninguém nunca apelou para nada. Então, a demanda, mas sempre aparecia. Olha, como é que estão os quartéis, como é que estão as Forças Armadas? Eu sempre procurava tranquilizar, porque conversava diariamente, quando precisava mais de uma vez por dia, com os comandantes militares, e não houve nenhum tipo de tensão. Mas agora, como presidente da República, indiretamente, muito menos por palavras e muito mais por gestos, por atos, estimula a indisciplina, comparece a uma manifestação na porta do quartel. Isso, o presidente da República não é apenas um administrador, um gestor. O presidente da República é o líder político da nação, é o líder espiritual nos momentos de dificuldades para enfrentar desafios, emergências, como a que nós enfrentamos hoje, por causa da crise econômica, crise social, pandemia. Ou seja, o presidente deveria ser um fator de estabilidade do país, mas ele funciona como um elemento desestabilizador e leva para a porta dos quartéis esse tipo de estímulo e de incentivo. Então, a sociedade fica muito preocupada e passa a demandar, sim, inclusive do ministro da Defesa, que se manifeste. Ele tem feito com muito cuidado, com muita prudência, mas geralmente para atender demandas de fora, porque dentro das Forças Armadas existe um ambiente de profissionalismo, de tranquilidade, se dedicam aos afazeres, agora estão se mobilizando contra essa pandemia, já tem muitos militares, inclusive, que foram contaminados, alguns já morreram. Então, eles estão dedicados a isso e sabem que na hora da dificuldade sobra muito para eles. Quando eu era ministro da Defesa, nós mobilizamos 200 mil integrantes das Forças Armadas num domingo para fazer uma campanha no caso daquele Zika vírus, que o mundo inteiro já estava com medo do Brasil. Agora, o seguinte, é o ambiente político, a intranquilidade que está fora dos quartéis
que termina demandando esclarecimentos e notas como a que o ministro Fernando Azevedo tem feito com muito cuidado, que é diferente do caso do Ministério das Relações Exteriores. O Ministério das Relações Exteriores é outro caso. O Ministério da Defesa e as Forças Armadas têm procurado ajudar o presidente, apoiar o presidente no que ele precisa, mas dentro dos marcos da legalidade, da Constituição. Eu acho que as Forças Armadas não vão fazer nada para atrapalhar o presidente Bolsonaro, nada. Vão apoiá-lo no que ele precisar, mas dentro dos marcos da Constituição. E é o que nós esperamos, e é o que nós sabemos que vai acontecer. Fernando Schiller. Ministro Aldo, o senhor conhece profundamente o Congresso Nacional. Eu queria lhe fazer uma pergunta, migrando um pouquinho para um tema político, sobre governabilidade. Quer dizer, eu acho que esse é um dos grandes temas brasileiros contemporâneos. Evidentemente, o país vive uma instabilidade política em meio à pandemia, não é? Nós tínhamos até o ano passado, até o final do ano, a virada do ano, um modelo, digamos assim, de um relativo equilíbrio, eu chamei muitas vezes aqui de corresponsabilidade, enfim, de autonomia do Congresso. Pela primeira vez em talvez 20, 25 anos, o governo não formou uma coalizão majoritária no Congresso, quer dizer, não estruturou o governo a partir do sistema partidário. Isso é uma novidade, digamos, na democracia brasileira. Agora o governo faz movimentos de se reaproximar de partidos dentro do Congresso Nacional, chamados partidos do Centrão. Como é que o senhor vê esse movimento? Como é que o senhor vê o futuro da governabilidade do país? O senhor acha que é possível que o governo Bolsonaro reconstrua uma coalizão no Congresso? Quer dizer, o caminho não é esse? Quer dizer, é tempo de fazer isso ainda, não é? Quer dizer, como o senhor vê essa tentativa do governo, talvez tardiamente, de reconstruir uma relação mais orgânica com o sistema partidário dentro do Congresso? Eu vou partir da sua expressão, porque ela é muito feliz. Corresponsabilidade. E por que eu acho que corresponsabilidade é a expressão que traduz a possibilidade de se governar o Brasil? Porque a Constituição brasileira de 1988, na verdade, estabeleceu responsabilidades do Executivo, mas também muitas responsabilidades para o Poder Legislativo. Eu fui presidente da Câmara, a presidência da Câmara e a Câmara dos Deputados tem muito poder. Então, se o Poder Executivo não tiver um amplo protagonismo na formulação da agenda junto ao Legislativo, e se o Legislativo não compreender que precisa negociar, conversar, discutir essa agenda com o Executivo, ou seja, se essa corresponsabilidade não for estabelecida, o caminho da crise está assegurado, está garantido. E isso não se faz nem pela cooptação, tá certo? Somente pela cooptação, e nem também pela negação da política do Congresso virar as costas. Quando havia campanha, eu testemunhava muitos candidatos, dizendo, não, porque o Congresso, porque atacou a política, porque não vou negociar, porque não vou me submeter. Eu digo, olha, quem quiser governar o Brasil, fique sabendo que o Congresso é esse. Quem não quiser governar com esse Congresso vai se candidatar na Finlândia, na Noruega. O Congresso do Brasil é esse. E a outra coisa que eu também acho é o seguinte, governo de corresponsabilidade e base parlamentar no Congresso, base partidária no Congresso, só tem um caminho. Qual é o caminho? É a fórmula segundo a qual quem apoia o governo participa do governo. Não tem atalho para isso, não funciona de outra maneira. Você não vai pedir que um partido político apoie o governo e diz, olha, esse aqui apoia e participa, mas esse outro apoia e não participa. Os amigos do presidente podem participar do governo. Os filhos do presidente podem indicar ministro. Agora, os partidos que apoiam o governo estão condenados antecipadamente a não indicar ninguém porque é uma origem o que espúria. Não. Eles assumem a responsabilidade, não só pela competência, pela capacidade, pelo currículo e pela história dos indicados. Mas em nenhum lugar do mundo funciona de... Tivemos de novo perda de contato. Não durava 3 meses um embaixador republicano quando o governo dos Estados Unidos virava democrata. Imediatamente trocava o embaixador, troca todo mundo. Eu fui muitas vezes aos Estados Unidos, quando chegava lá era um governo republicano, era uma equipe.
na área do Ministério da Ciência e Tecnologia, ou do Ministério da Defesa, ou em qualquer outra atividade. Quando os republicanos assumiam, trocavam todo mundo. Então, você tem que exigir competência, exigir um procedimento correto, mas os partidos que apoiam o governo participam do governo na China, participam do governo nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na Inglaterra. Aliás, na Inglaterra são todos do bloco, são todos parlamentares e todos do partido que ganha as eleições. Aqui no Brasil, nós resolvemos condenar o chamado presidencialismo de coalizão como se fosse uma anomalia, como se fosse uma morbidez, como se fosse uma deformidade, quando a história política do Brasil é a história da composição de forças heterogêneas. O Brasil só conseguiu fazer as suas transições de ser governado quando forças heterogêneas se entenderam, porque o país é muito heterogêneo. Não é a heterogeneidade inventada ou tirada da cartola, é a natureza do nosso país. É um país que tem São Paulo, que tem Campinas, o Vale do Paraíba, na ponta da tecnologia, o sertão nordestino, a Amazônia. São realidades muito distintas, representadas politicamente no país. Então, nós fizemos coalizão para expulsar os holandeses, para fazer a independência, para fazer a abolição, para fazer a república, para fazer 30, para fazer o golpe de 64, para redemocratizar em 84, para eleger Tancredo e Sarney. Ou seja, não queremos fazer coalizão para governar o Brasil hoje em dia. Por que razão? E acho que o presidente Bolsonaro aceitou essa tese exótica de que não pode ter presidencialismo de coalizão, e o resultado é que ele está fazendo um piquenique na beira de um vulcão. Não sei se dá mais tempo. Porque o acordo só com o Centrão não resolve. O Centrão é importante, mas partidos que deem mais consistência à governabilidade do presidente, o presidente Fernando Henrique governou basicamente com 2 partidos. O 3, o PSDB, o PMDB e o DEM. Depois ele tinha outros partidos agregados. Esses partidos foram os que garantiram a governabilidade do Fernando Henrique, do Itamar, do Lula. Não ele. Foi da presidente Dilma até um certo momento. Você vai negar isso e achar que vai governar o Brasil? Não. Você vai estimular conflitos, crises, e isso não promete terminar bem, infelizmente. Se eu pudesse dar um conselho ao presidente, que eu conheço de muito tempo, conheço muito bem, trabalhamos juntos, faça de forma transparente. Também não adianta dizer, olha, eu nego a política, eu não faço acordo, e depois mandar os ministros, chamar os líderes do Centrão para oferecer cargo. Isso é o pior caminho. O pior caminho. Faça de forma transparente, diga que tais partidos vão integrar a sua base, que vão participar do governo em tais funções. Delegue essas responsabilidades. Quem cometer erros e crimes vai responder e ninguém vai culpar o presidente da República, não. O ex-ministro, ex-presidente da Câmara Federal, traz direto do interior de Alagoas um depoimento muito eloquente, aí uma aula de política aqui no Band News TV. E eu sei que o senhor continua bastante ativo, né, ministro? Porque amanhã o senhor participa às 10 horas da manhã de uma audiência pública da Câmara Federal que vai começar a tramitar o projeto de regularização fundiária, agora em caráter de urgência, já que a medida provisória 910, na semana passada, acabou saindo da pauta e acabou caducando por decurso de prazo. Enfim, como o senhor está vendo essa outra questão, é um outro ponto de atrito entre oposição, governo, e no meio o presidente da Câmara Federal, posição que o senhor já esteve, agora tentando fazer uma articulação para fazer aprovar uma matéria fundamental para o agronegócio brasileiro, não, professor Aldo? Olha, eu acompanhei, conversei, inclusive, longamente com o relator dessa matéria, que é o deputado Marcelo Ramos, que é um homem muito competente, está cuidando de fazer o relatório possível, mas a minha conclusão é a seguinte: o que divide o Brasil, a sociedade hoje em dia, mais do que ideologia, mais do que política, é um fenômeno que é entre a sociedade urbana e a rural. O homem urbano não entende mais o que é o campo, o que é o interior do Brasil. O Marcelo estava me dizendo, o relator, o deputado Marcelo Ramos, que recebeu milhares de mensagens
nenhuma da Amazônia. As mensagens vinham aí da classe média de São Paulo, do Rio de Janeiro, que tem uma compreensão deformada do que é o mundo no campo, aceitaram a ideia falsa de que o agricultor é uma ameaça para o meio ambiente. A ameaça para o meio ambiente não vem da agricultura. O rio Tietê ele vai se depurando, vai ficando um rio limpo, quando vai para o interior. Ele é poluído, é aí dentro da cidade de São Paulo. Eu faço uma cavalgada às vezes, que sai ali de Santo Amaro, vamos até Pirapora, de Bom Jesus, ali pela margem do Tietê. É uma tragédia. O rio urbano é o rio mais poluído. A cidade é mais poluída do que o campo. Não há essa ameaça. E na Amazônia, principalmente, gente que só conhece a Amazônia quando passa lá por cima com um avião com destino a Miami e quer dirigir o que acontece na Amazônia. Então, não pode regularizar as terras da Amazônia porque diz que vai favorecer os grileiros. Mas ninguém está querendo favorecer grileiro. As pessoas querem regularizar a propriedade, que a não regularização impede esse proprietário de ter acesso a crédito, de ter benefícios e de ter um patrimônio, de valorizar esse patrimônio. Ah, não pode. Mas a Amazônia só pode ser até 4, 5, 6 módulos. Mas, pessoal, o Código Florestal já determina que uma propriedade rural na Amazônia destina 80% da sua área. 80%. 80% da área da propriedade é destinada para a reserva legal. O que significa o seguinte, que se você tiver 100 hectares na Amazônia, você vai poder usar 20 hectares dos 80. Se você tiver 1.000, você vai poder usar 200. Tudo isso sem nenhum custo para o governo. Ou seja, o governo imobiliza essa área destinada à proteção ambiental que nenhum país do mundo faz. Eu estou dizendo aos senhores, nenhum país do mundo faz isso. Certa feita, numa reunião com a ministra do Meio Ambiente da Suécia, em Estocolmo, ela me perguntou sobre os índios, sobre as florestas, todas essas perguntas que os europeus sempre fazem, né? Porque acham que nós vivemos aqui queimando floresta e perseguindo índio. Aí eu dei a informação sobre as florestas, sobre a proteção, sobre a questão indígena, e perguntei para ela, eu digo, ministra, a reserva legal aqui na Suécia? Ela olhou para mim, assim, chamou um assessor, consultou o assessor saiu, demorou-se lá no telefonema, voltou, deu uma explicação para ela, então ela me disse, olha, reserva legal não existe no nosso direito sueco. Reserva legal, pelo que me falaram, é uma figura que existe no direito brasileiro. Nós não temos isso aqui. Então, isso foi uma conversa com a ministra do Meio Ambiente da Suécia. E nós aqui propalamos, espalhamos que o Brasil está destruindo a Amazônia, ameaçando a destruição do estado do Amazonas. O estado do Amazonas tem 1.600.000 quilômetros quadrados. Isso é 3 vezes a área da França. No estado do Amazonas inteiro, existe pouco mais de 1% de área aberta. O que é que eu digo área aberta? É área ocupada por cidades, infraestrutura, estrada, agricultura, pecuária. Tudo isso junto não dá 2% do estado do Amazonas. O resto do estado do Amazonas já está protegido porque é área indígena, é área de parque, de flora, que é a floresta nacional gigantesca. 80% do estado do Amapá já está imobilizado. Só o Parque do Tumucumaque, que o presidente Fernando Henrique levou para a Rio Mais 10, que foi em Joanesburgo, dá 20.000 quilômetros quadrados. É maior do que muitos países. Só um parque do Tumucumaque. 80% no Amapá. Tudo isso já está protegido, ou porque o Código Florestal obriga a ter 80% na área onde há agricultura e pecuária, ou porque o governo já decretou área indígena. Sabe qual é a área de agricultura no Brasil? Aproximadamente 60 milhões de hectares. Toda a agricultura no Brasil, toda essa safra de grãos, de soja, de milho, que faz o orgulho da agricultura brasileira, isso tudo é produzido em 60 milhões de hectares.
de terra indígena, nós já temos 130 milhões de hectares. É mais do dobro do que nós temos para a área indígena. Como é que você pode dizer que a agricultura brasileira ameaça qualquer coisa? Eu vou dizer amanhã o seguinte. Primeiro, você precisa garantir todas as propriedades. As pequenos agricultores, mas você não pode também condenar os médios e os grandes. Quando você legisla para os bancos, você não exclui o Bradesco nem o Itaú. Quando você legisla para o comércio, você não exclui o shopping center, o Magazine Luiza, as Casas Bahia, mas aqui no Brasil chegou-se à conclusão que você só pode legislar para os pequenos e não para os médios e os grandes. Crime, quem comete, isso é assunto do Código Penal, certo? Deve ser tratado como criminoso quem comete crime. Quem produz dentro da lei tem que ser protegido pela lei. Muitas restrições só criam dificuldades para o setor mais dinâmico da economia do Brasil. Então, foi lamentável que não tivesse sido votada essa medida provisória, mas creio que na semana que se avizinha, me parece que o relator vai encontrar um caminho para que a lei possa dar a propriedade de fato, o direito, aliás, para milhares, centenas de milhares de produtores, principalmente pequenos, ou 90% pequenos, que não têm acesso a crédito, que não têm acesso a benefício nenhum, porque não tem a área regularizada. Ministro Aldo Rebelo, obrigado ao senhor. Uma excelente noite de domingo. Obrigado. Foi uma aula sobre a Amazônia e sobre a Amazônia legal nesse caso aí, né? Faz muita falta o ex-ministro, ex-deputado federal Aldo Rebelo.